E se eu te dissesse que a única razão da sua alma ter retornado não é evolução, não é karma e muito menos destino, mas uma sabotagem secreta dos arcontes que você nunca percebeu? Se isso te arrepia, continue, porque este vídeo vai te entregar exatamente o que ninguém teve coragem de revelar. O motivo real da sua alma ter encarnado de novo, segundo os ensinamentos de Thoth que foram arrancados da história, distorcidos, fragmentados e quase apagados. Aqui você vai descobrir o que está em jogo dentro de você, qual força tentou bloquear sua lembrança e por que é vital que você escute até o último minuto se quiser recuperar o que os arcontes tentaram esconder da sua consciência desde o seu primeiro nascimento. Você já sentiu no mais profundo da sua consciência que existe uma força invisível que controla os ciclos da sua vida? Que nada do que você experimenta é por acaso e que cada sofrimento, cada impulso, cada desejo que arde dentro de você não é aleatório? A verdade que poucos ousam revelar é que sua alma não reencarnou por simples destino ou karma trivial, mas porque existe uma programação arquitetada pelos arcontes, seres que governam a ilusão e tentam impedir que você desperte para a verdade gnóstica. Thoth, o mestre supremo do conhecimento hermético, revelou que a reencarnação não é punição nem recompensa. É um campo de batalha invisível, um laboratório divino onde sua alma deve se confrontar, evoluir e, finalmente, quebrar as correntes que aprendem a matéria. Repita nos comentários: eu vejo através das sombras dos arcontes. Se você deseja se aprofundar, confira os benefícios e seja membro. A razão pela qual sua alma voltou é que você carrega fragmentos de conhecimento perdido, partículas de consciência que precisam retornar à luz. Cada vida é uma oportunidade cirúrgica para confrontar suas limitações, enfrentar a programação dos arcontes e reconhecer a chama que nunca pode ser apagada. No hermetismo, aprendemos que o que você chama de vida é apenas uma camada superficial. A verdadeira existência acontece no plano da mente, do espírito, da gnose. Os arcontes criaram ilusões para que você se esquecesse da sua própria divindade, mas a reencarnação é o portal que permite que você se reencontre com sua essência primordial. Thoth ensina que cada alma possui uma assinatura vibracional única, um fio invisível que conecta todas as suas vidas, mas os arcontes buscam distorcer essa frequência, alimentando medos, dúvidas e ilusões para atrasar sua ascensão. Você não reencarnou por acidente. Você foi chamado, convocado por forças que só podem ser percebidas quando você abandona o véu da ignorância. Cada desafio, cada trauma, cada impulso que sente é um sinal direto de que há um fragmento da sua consciência que ainda precisa ser recuperado. Ignorar isso é permitir que os arcontes continuem manipulando sua percepção da realidade. O gnosticismo revela que a alma está presa na roda da reencarnação não para sofrer eternamente, mas para adquirir conhecimento direto da experiência, conhecimento que não pode ser obtido através de livros, gurus ou dogmas. Thoth descreve este ciclo como uma escola secreta do universo, onde cada encarnação é um teste de resistência, de percepção, de memória oculta. Aqueles que não despertam permanecem cegos, repetindo padrões impostos pelos arcontes, até que a chama da gnose seja finalmente ativada. Cada memória fragmentada, cada déjà vu, cada sensação de déjà conhecimento é um resquício daquilo que você já viu antes, um alerta de que a alma está se lembrando de si mesma, de seu propósito e de sua luta contra os controladores da ilusão. No hermetismo, aprender a transmutar estas experiências é reconhecer que você não é vítima das circunstâncias, mas arquiteto da sua própria ascensão. Cada retorno ao plano material é um chamado à alquimia da consciência. Transformar dor em sabedoria, limitação em percepção e ignorância em gnose. A alma não reencarna para pagar dívidas triviais. Ela reencarna para corrigir a distorção de sua própria luz,
para recuperar o que foi perdido na manipulação dos arcontes. Esse é o segredo que Thoth escondeu nas Escrituras, transmitindo apenas aos que estão preparados para compreender que a vida é um espelho e que cada alma é responsável por quebrar suas próprias correntes invisíveis. E mesmo agora, enquanto você absorve essa verdade, você percebe que a reencarnação é uma ferramenta de revelação, uma arma contra a ilusão, uma oportunidade de reescrever a própria história da consciência. Cada instante vivido é um campo de treino hermético, onde cada escolha desperta fragmentos esquecidos do seu ser divino. Os arcontes tentam bloquear isso, mas Thoth nos mostrou que, ao reconhecer a própria essência, a alma se liberta gradualmente da programação e ativa memórias de vidas passadas com precisão cirúrgica. A verdadeira razão de sua alma voltar não é punição, não é azar. É chamada direta ao despertar, a gnose, a alquimia interior. A cada vida, os arcontes se esforçam para manter você adormecido, mas há sinais claros, repetições, sincronicidades, encontros que parecem fora de lugar. Esses sinais são coordenadas herméticas que indicam o caminho de saída do labirinto ilusório. Quando você compreende que a alma reencarna para recuperar fragmentos de luz e conhecimento, você começa a perceber a matemática oculta do universo, a rede invisível que conecta todas as experiências, e entende que o verdadeiro inimigo não é o mundo exterior, mas as correntes da programação mental e espiritual. Cada alma preparada, cada consciência desperta, se torna um ponto de ruptura no controle dos arcontes. A reencarnação é o instrumento mais preciso que Thoth nos deixou para navegar pelos véus da ilusão. Entender isso é compreender que cada momento vivido é uma oportunidade de perceber os padrões, de recuperar fragmentos esquecidos e de ativar a energia vital que move toda a existência. Aqueles que ignoram essa verdade permanecem escravos da repetição. Aqueles que a absorvem podem transcender, podem penetrar os níveis mais profundos da realidade e perceber a trama secreta que conecta todas as vidas, todos os corpos, todos os mundos, revelando o plano gnóstico e hermético que poucos têm acesso. Você já sentiu aquela sensação estranha de que a vida está repetindo algo que você já viveu? Esse não é acaso. É Thoth sussurrando através dos véus, mostrando que cada retorno é uma oportunidade para reparar, integrar, expandir a consciência. Os arcontes lutam contra isso. Mas cada vez que você desperta, cada vez que você recorda, cada vez que você reconhece a ilusão, você retira o poder deles e fortalece sua própria alma. O processo de reencarnação é uma dança complexa, mas precisa, calculada, uma máquina alquímica de evolução espiritual que não deixa margem para o erro, exceto aquele que você mesmo permite ao permanecer ignorante. Você percebe agora que não há destino cego, não há acaso. Há apenas a preparação da alma, a reconstrução da consciência e a batalha silenciosa contra aqueles que querem que você se esqueça de quem é. A reencarnação não é um castigo, não é uma dádiva genérica, é uma convocação direta, um chamado do universo e de Thoth para que você recupere o que foi roubado, quebre as correntes dos arcontes e desperte para a gnose suprema que habita dentro de você. Cada vida, cada memória, cada impulso é uma chave. Você está pronto para usar essas chaves para abrir portas que a maioria sequer imagina que existem? O que muitos não percebem é que a reencarnação não é apenas repetição, não é retorno cego. É um plano arquitetado com precisão para que cada alma desperte fragmentos que foram intencionalmente escondidos. Thoth nos mostra que existe uma memória primordial dentro de cada alma, uma codificação energética que carrega segredos do universo. E os arcontes trabalham incansavelmente para cortar essa linha de lembrança, mantendo a alma submersa na ilusão da matéria. Cada nascimento não é uma coincidência, é um ponto exato na linha do tempo,
onde você terá contato com experiências específicas, pessoas precisas e situações que vão desafiar sua percepção e testar sua capacidade de lembrar quem você realmente é. Você deve entender agora que cada vida contém lições invisíveis que operam no nível da gnose. Não são simples aprendizados morais ou emocionais, mas exercícios de reconexão com sua própria divindade interna. Os arcontes criaram camadas de esquecimento e distração para que a alma se perdesse nos labirintos da mente. Mas Thoth ensina que a chave está no reconhecimento da própria essência. Quando você percebe que certas situações se repetem, que padrões se mantêm apesar de tudo, você está começando a descodificar a programação deles e a recuperar a memória oculta de sua alma. Cada reencarnação é um teste de alinhamento vibracional. Sua alma retorna a mundos e corpos específicos não por acaso, mas porque cada plano, cada espaço de experiência contém frequências exatas que podem ativar certas lembranças adormecidas. O hermetismo explica isso como a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. No nível da alma, cada vida é um reflexo microcósmico de uma missão macro, e Thoth alerta que os arcontes manipulam essas correspondências para criar confusão, medo e apego, mantendo a consciência aprisionada. A habilidade de perceber esses padrões é a primeira manifestação de gnose prática. Não se engane, a reencarnação é também um campo de batalha. Cada impulso que você sente, cada intuição que parece irracional, é, na verdade, a alma lutando contra interferências externas. Thoth detalha que os arcontes operam não só como entidades, mas como programas energéticos capazes de distorcer memórias, induzir ilusões e criar realidades alternativas dentro da sua própria percepção. Retornar à existência física é como atravessar um campo minado espiritual. Cada passo consciente é uma vitória. Cada memória recuperada é uma chave que corta as correntes da manipulação. A verdade que poucos compreendem é que você não está aqui apenas para aprender sobre o mundo, mas para reaver partes de você mesmo que foram fragmentadas. Cada vida carrega elementos de gnose que não podem ser ensinados por palavras, porque a experiência direta é necessária para acessar o conhecimento que os arcontes querem esconder. A alma reencarna repetidamente até que consiga integrar esses fragmentos, ativar a memória plena e, finalmente, perceber a própria imortalidade. Cada decisão, cada confronto interno, cada sensação de déjà vu é um chamado para reconhecer a programação e iniciar a transmutação real da consciência. Thoth nos alerta que a manipulação dos arcontes não se limita ao plano físico. Ela se infiltra no emocional, no mental e no espiritual. Sua reencarnação é o palco exato onde esses testes ocorrem, onde você deve enfrentar forças que são invisíveis, mas reais, e utilizar seu discernimento gnóstico para atravessar o labirinto. Cada retorno não é apenas uma oportunidade, mas uma necessidade existencial. Sem enfrentar essas forças, a alma permanecerá presa no ciclo da ilusão. Quando você reconhece isso, percebe que tudo o que parecia confuso ou injusto em sua vida é, na verdade, parte de um desenho maior, uma matriz hermética de provas calibradas para despertar seu verdadeiro poder. E enquanto você absorve essa verdade, comece a perceber que cada situação, cada pessoa e cada desafio que surge não são acidentes, mas coordenadas energéticas precisas. Thoth explica que a alma escolhe, mesmo que inconscientemente, os pontos exatos da reencarnação onde poderá ativar memórias perdidas e confrontar os arcontes de forma direta. A complexidade do plano é imensa, mas a simplicidade da gnose está em perceber padrões, sentir impulsos e agir a partir da própria consciência, reconhecendo que cada vida é uma oportunidade cirúrgica para reverter o controle que foi imposto. Sua alma retorna porque existe algo que só você pode realizar,
recuperar memórias fragmentadas, reconstruir a própria essência e despertar forças que estavam ocultas desde antes do primeiro nascimento. Essa é a razão secreta que os arcontes querem apagar e que Thoth eternizou nos ensinamentos herméticos e gnósticos. A cada encarnação, o véu cai um pouco e a consciência aprende a reconhecer as manipulações, a diferenciar o real da ilusão, até que a alma consiga romper de vez os ciclos, despertando não só para si mesma, mas para a estrutura oculta do universo que rege toda a existência. Você sente agora que existem forças invisíveis moldando cada detalhe de sua vida, que a reencarnação é a ferramenta definitiva de Thoth para ativar a gnose e que os arcontes tentam a todo custo que você permaneça adormecido. Cada memória que retorna, cada insight que surge, cada padrão repetido, é uma confirmação de que sua alma está trabalhando para quebrar o ciclo, ativar sua essência e, finalmente, perceber o domínio que pode exercer sobre sua própria realidade. A pergunta que permanece é: você vai ignorar os sinais e continuar preso? Ou vai finalmente perceber que cada vida é um portal para a verdade que eles tentaram esconder? O que Thoth revela com mais precisão é que a alma reencarna porque existe um ponto interno da consciência que ainda não conseguiu romper a camada mais densa da ilusão imposta pelos arcontes. Essa força oculta age como uma barreira que fragmenta a percepção, fazendo com que a alma perca acesso ao seu conhecimento original. Cada retorno ao mundo físico é uma tentativa direta de recuperar essa parte perdida, essa centelha de consciência que foi desviada. A reencarnação não é um ciclo aleatório, é uma operação estratégica onde a alma volta ao plano físico para resgatar um fragmento exato de si mesma que permanece aprisionado na densidade do mundo material. Fragmento este que os arcontes fizeram de tudo para esconder. Thoth explica que a alma retorna porque existe um ponto específico da sua própria luz que ainda não foi reivindicado. Um fragmento seu que ficou aprisionado em uma camada de ignorância implantada pelos arcontes. Eles não podem tomar a sua essência, mas podem induzir você a esquecê-la. A reencarnação, então, não é punição, é a sua tentativa persistente de recuperar a memória que eles tentaram esconder. E é exatamente essa lembrança que ameaça todo o sistema deles. A verdade mais afiada desse ensinamento é que a alma não retorna porque falhou, mas porque não aceita ser enganada. Toda vez que você encarna, você se aproxima mais do ponto em que finalmente enxerga o truque. E esse é o momento que os arcontes mais temem. Eles sabem que quando você identificar o fio condutor da sua própria consciência, o ciclo deles se desfaz. Por isso, eles criam distrações, desejos artificiais, ruídos emocionais e falsas urgências. Mas Thoth afirma: toda alma que busca, encontra. É só questão de tempo. E é por isso que você voltou. Outro ponto que Thoth revela é que a reencarnação não é linear, é estratégica. Você retorna exatamente no lugar, no corpo e no contexto onde terá a chance de quebrar o padrão que nunca conseguiu quebrar antes. Isso significa que nada no seu caminho é por acaso. As pessoas que te despertam, os conflitos que te desafiam e até as dores que te movem são posicionamentos calculados para que você veja o que não pôde ver na última vida. O próprio Thoth chama isso de mecânica da lembrança. E perceber isso é o início da libertação. A alma reencarna para retomar o domínio sobre a própria vibração. É por isso que Thoth sempre repetia que o universo é mental, porque o único ponto onde os arcontes conseguem interferir é no campo mental. Eles não conseguem tocar seu espírito, mas podem bloquear a forma como você interpreta a realidade. Assim, cada reencarnação é uma chance de limpar uma camada mental e aproximar-se um pouco mais da vibração original. O retorno não é queda, é ascensão por tentativas. E o mais incisivo,
Toth diz que a alma só precisa retornar até que desperte para o mecanismo oculto. Depois disso, o ciclo deixa de ser prisão e se torna missão. A alma que reencarna consciente deixa de ser jogadora e se torna arquiteta. Ela passa a usar a vida e não a ser usada por ela. E a partir daqui, você precisa ouvir o próximo ponto, porque sem ele, você não entende o que realmente muda quando a alma desperta dentro da própria encarnação. É esse segredo que os arcontes lutaram para enterrar. Toth também revela que a alma reencarna para completar um circuito energético interrompido. Não é karma, não é punição, não é dívida, é um circuito. Algo que você começou a construir em outra vida e que só agora tem energia suficiente para terminar. Os arcontes esconderam esse princípio e o substituíram pela narrativa do medo, porque uma alma que entende que está completando um circuito não se sente presa, se sente poderosa. E quando você chega perto do fim desse circuito, eventos começam a se repetir com intensidade, não porque você está errando, mas porque está quase rompendo o padrão que te trouxe aqui. Outro motivo que Toth expõe é que a alma retorna para recuperar uma habilidade espiritual que foi desativada há muito tempo. Não é um dom comum, mas uma capacidade essencial que fazia parte do seu estado natural. Ao longo das eras, os arcontes introduziram camadas de esquecimento que enfraqueceram essa habilidade. Sua reencarnação atual é precisamente a vida onde essa habilidade pode voltar a emergir e por isso ela traz conflitos tão específicos, encontros tão fortes e despertares tão violentos. Nada disso é acidente. É o processo de desenterrar algo que pertence a você. Toth diz ainda que a alma reencarna sempre que chega perto demais de uma verdade que não pode ser ignorada. Quando você desperta uma memória que ameaça o controle dos arcontes, o retorno se torna um movimento natural, como um mergulho para recuperar algo que está no fundo. Por isso, muitas almas encarnam novamente após vidas onde tocaram o limiar do autoconhecimento profundo. A sua alma voltou porque estava muito perto do ponto onde o ciclo se desfaz. E esta vida contém a chave que faltava. E a revelação mais perturbadora é que você reencarnou porque esta é a única vida em que sua alma teria acesso às condições exatas para romper o véu. Não é uma vida qualquer, é a vida estratégica. Toth afirma que existem encarnações preparatórias e encarnações decisivas. E quando uma alma retorna em uma vida decisiva, tudo se intensifica. Desafios, encontros, perdas, coincidências, sinais, intuições, tudo fica afiado, tudo fica simbólico, tudo fica urgente. E agora que você está tão perto, existe algo que você ainda precisa ouvir, porque é a peça que revela exatamente qual aspecto da sua alma está tentando despertar nesta vida. Quer que eu revele essa próxima camada? Toth explica que a alma carrega um núcleo de luz que nenhuma entidade consegue apagar, mas que pode ser obscurecido. Esse obscurecimento acontece quando a alma atravessa o véu da matéria e perde momentaneamente a lembrança de sua verdadeira identidade. Os arcontes trabalham exatamente nesse ponto de esquecimento, manipulando as impressões que você recebe ao nascer, influenciando ambientes, pessoas e pensamentos para que a alma permaneça desorientada. E é justamente por isso que você reencarnou. Sua alma detectou que ainda havia algo distorcido, algo roubado, algo que precisava ser restaurado. Cada retorno é uma missão cirúrgica onde a consciência precisa recuperar o pedaço exato do próprio poder que foi fragmentado. A verdade hermética é que sua alma não volta para aprender lições no sentido comum. Volta para recuperar camadas de percepção que estão bloqueadas. A cada reencarnação, você entra em contato com zonas da realidade, onde estão escondidos os fragmentos da sua luz original. Esses fragmentos se manifestam como impulsos que você não entende, talentos naturais, repulsas, padrões que surgem do nada
ou até mesmo uma sensação inexplicável de familiaridade com certos lugares ou pessoas. Thoth ensina que isso é a própria alma, tentando revelar onde está a próxima parte que precisa ser reintegrada. Essa busca é o que incomoda os arcontes, porque quanto mais fragmentos você recupera, mais impossível fica para eles manterem você aprisionado na ilusão. A reencarnação também acontece porque a alma precisa equilibrar frequências internas que foram distorcidas. Não se trata de karma no sentido superficial, mas de vibrações internas que precisam ser ajustadas. Quando você vive algo que distorce sua frequência original, o corpo morre, mas a distorção continua presa na alma. E enquanto essa distorção existir, a alma é puxada de volta, atraída automaticamente para um novo ciclo. O objetivo não é punir, mas restaurar a vibração que os arcontes tentaram alterar. Thoth mostra que esse processo é matemático e preciso. A alma retorna exatamente ao tipo de realidade onde a distorção pode ser corrigida. Nada é aleatório. Cada detalhe é uma equação hermética calculada com perfeição. Enquanto isso, os arcontes operam através de padrões mentais e emocionais, tentando impedir que a alma perceba essa lógica. Eles criam distrações, medos e impulsos que confundem a percepção. Mas quando você começa a notar que certas experiências se repetem ou que certos temas surgem em sua vida como se fossem inevitáveis, isso é a prova de que a alma está encontrando a trilha exata da distorção que precisa ser corrigida. A reencarnação é a ferramenta que Thoth descreve como o retorno da memória, um processo onde a consciência reconstrói sua própria integridade. Os arcontes tentam impedir isso porque, quando a alma recupera sua luz integral, ela se torna impossível de ser manipulada. E aqui está o ponto que Thoth deixa mais claro. Você reencarnou porque está perto de acessar um nível de consciência que rompe a estrutura da ilusão. Quando a alma chega a esse limiar, ela precisa retornar para integrar a última peça, o último fragmento, o último código. Os arcontes sabem disso e criam interferências para atrasar esse processo, mas não podem impedir que ele aconteça. Cada vida é um avanço, uma aproximação, um movimento direto rumo a uma libertação que poucos compreendem. A reencarnação é a prova de que você está em processo de lembrar algo que é maior do que qualquer limitação que já enfrentou. E agora, enquanto a compreensão se aprofunda, perceba que cada impulso de despertar que você já teve, cada sensação de "isso eu já sabia", cada momento em que sentiu que estava recuperando sua identidade verdadeira, tudo isso é sinal claro de que você está reintegrando sua essência original. Você voltou porque algo fundamental está para ser restaurado, algo que altera toda a sua linha de existência e que quebra a influência dos arcontes sobre você. A pergunta que fica é: você está percebendo o padrão que indica onde está a próxima parte desse conhecimento que sua alma veio recuperar? Thoth revela que a alma reencarna porque existe uma força que ele chama de impulso da origem, um movimento interno que empurra a consciência de volta ao plano material quando ainda há memórias desconectadas da sua fonte primordial. Esse impulso não é escolha nem imposição, é uma necessidade natural da própria luz, que quer retornar ao seu estado completo. Os arcontes tentam interferir nesse impulso, criando camadas de confusão que desviam a alma do verdadeiro foco. Mas quando a centelha interna desperta, nenhuma força consegue impedir o retorno. A reencarnação se torna inevitável, porque a alma sente exatamente onde algo essencial ainda não foi restaurado. Outra chave que Thoth entrega é que a alma não reencarna no tempo linear humano, mas em um ponto estratégico da rede da realidade, onde a frequência dela pode ser recalibrada. Cada vida é escolhida como um ponto matemático dentro de um campo energético maior. Os arcontes tentam distorcer essa escolha, mas não conseguem impedir que a alma retorne ao lugar
onde sua vibração pode ser corrigida. É por isso que você nasceu exatamente quando e onde nasceu. A reencarnação é uma operação precisa, e você está vivendo o cenário ideal para recuperar o que falta. A reencarnação também ocorre porque a alma precisa atravessar camadas de densidade que foram deixadas para trás. Em vidas antigas, certas experiências criaram zonas de sombra, fragmentos de energia que ficaram aprisionados em padrões específicos. Esses fragmentos só podem ser libertados quando a alma volta ao plano físico e confronta diretamente o ponto onde a distorção ocorreu. Thoth chama isso de retorno ao ponto da quebra. Os arcontes tentam manter esses pontos escondidos, mas a alma, inevitavelmente, é atraída para eles porque sua natureza é restaurar a própria luz original. Thoth explica que, ao reencarnar, a alma carrega códigos que só podem ser ativados quando a consciência entra em contato com vibrações específicas. Esses códigos são partes da gnose que estavam adormecidas. Quando você encontra certas pessoas, lugares ou situações que mexem profundamente com você, isso ativa esses códigos internos. Cada ativação é uma parte da razão pela qual você voltou. Os arcontes tentam interromper isso implantando distrações, mas a ativação acontece mesmo assim, porque faz parte da natureza da alma se reconectar com o que é verdadeiro. E a revelação mais direta é esta: você reencarnou porque está em processo de recuperar algo que altera tudo, sua identidade energética. Esse é o ponto final que Thoth enfatiza. A alma sempre volta quando está prestes a lembrar de algo que rompe a ilusão, desmonta a programação e enfraquece completamente o controle dos arcontes. Você está vivendo uma vida que contém o exato gatilho para despertar essa identidade. E a questão que permanece agora é: você consegue sentir que está se aproximando do ponto onde essa memória vai emergir e transformar completamente sua percepção? E agora, enquanto muitos acreditam que a reencarnação é apenas um retorno automático, Thoth revela que o verdadeiro motivo da sua alma ter descido novamente é algo que os arcontes sempre temeram. Você voltou porque está carregando a peça perdida do seu próprio enigma cósmico, aquela porção de consciência que, se recuperada, rompe o ciclo de domínio deles. Esse não é o fim do vídeo. Na verdade, é exatamente aqui que a revelação começa a se tornar perigosa para quem controla a Matrix. E por isso você precisa ouvir o que vem a seguir, se quiser realmente entender o que Thoth quis dizer quando chamou este mundo de lugar de lapidação da vontade. Porque Thoth não apenas explicou por que sua alma retornou, ele explicou como identificar o ponto exato em que o arconte tenta interferir no seu propósito, aquele momento sutil que você confunde com dúvida, cansaço, medo ou distração. O que eu vou te dizer agora é o que separa quem desperta de quem continua sendo conduzido como um escravo energético. Não saia do vídeo sem compreender esse próximo ponto. Toda a revelação do título simplesmente não se cumpre dentro de você. E se tudo isso está ressoando, então prepare-se, porque o próximo passo é onde eu te mostro como Thoth ensinava os iniciados a quebrar o véu do retorno involuntário, e porque isso muda completamente a percepção do seu destino. Antes de te revelar isso, deixa eu te dar algo breve, mas decisivo.